Olá, professores, olá, pesquisadores. Bom, eu me chamo Paula Soares e eu irei apresentar para vocês, aqui no nosso Congresso Internacional de Educação e Tecnologias, o trabalho que foi desenvolvido em uma escola estadual, especificamente aqui na região de Guarulhos. O nome do trabalho é O Encanto da Utilização do Celular no Ensino e na Aprendizagem das Aulas de Matemática. Nós escrevemos um artigo, né, foi enviado ao Congresso e em nome de Alberto Mota, Márcio Alexandre Chagas, Paula Soares Gomes da Silva e Carlos Eduardo Rocha dos Santos. Bom, a seguir eu vou apresentar para vocês a introdução do nosso trabalho, os nossos objetivos, a nossa metodologia, a nossa fundamentação teórica e, por fim, os principais resultados. Bom, em nossa introdução, nós começamos com uma frase do nosso professor Ubiratã D'Ambrosio, que foi escrita em 1993. O docente tradicional, cuja missão é ensinar, não encontrará mais seu lugar na sala de aula e dará lugar ao animador de atividades. O docente, no seu papel, será efetivamente o docente pesquisador, e o resultado de sua ação irá além da sala de aula. É muito interessante essa frase para a gente refletir sobre as nossas ações e principalmente sobre a ideia de abordar uma nova prática, né, desenvolvida em sala de aula em um congresso. Bom, atualmente, focando ao nosso trabalho, atualmente não podemos ser retrógrados e nem possuir aversão aos meios tecnológicos. Os avanços existem em diversas áreas e na educação, e não poderia ser diferente. Necessitamos compreender que a tecnologia é um progresso, e toda mudança vem acompanhada por dificuldade e aprendizado. Acredito que essa frase em que nós abordamos em nossa introdução, ela reflete muito nos dias atuais, né? Com a pandemia, o distanciamento social, não foi uma mudança fácil, né? Mas foi necessário mudar. Se não existisse essa mudança, a gente não conseguiria estar trabalhando, atingindo o aluno, né? Abordando assuntos. Bom, e dando continuidade aqui, sobre o uso do celular, né? É necessário ter uma conexão desse uso do celular com a aprendizagem em todas as disciplinas, né? A gente precisa compreender que o aluno ele é nativo da tecnologia e eles são extremamente dinâmicos e principalmente quando são desafiados. E essas novas descobertas, esse novo momento em que nós estamos vivendo, ele pode proporcionar um ambiente de aprendizagem agradável, né? Dentro dessa relação entre o professor e o aluno e acabando e destruindo esse muro, né, que existe de bloqueio e que supõe que o celular ele atrapalha a aprendizagem. Hoje nós vivenciamos muito isso. Avançando, nós temos os nossos objetivos. E quais foram os nossos objetivos com esse trabalho desenvolvido? Foi demonstrar os principais entraves e os benefícios que o uso do celular promove na aula de matemática, também descrever, né, os resultados observados de uma atividade utilizando o Tangram e o celular, e comparar o que a literatura nos traz em relação à situação atual da escola no que se diz respeito aos celulares utilizados em sala de aula. Bom, os nossos caminhos, que foram os nossos percursos metodológicos, a nossa pesquisa ela foi qualitativa, foi aplicada, nós fizemos essa pesquisa, ela foi descritiva, utilizamos, né, do caráter bibliográfico, foi feito um estudo de caso e uma observação desse estudo de caso. Bom, utilizamos da literatura para nos ajudar em relação à observação dos professores e alunos, envolvendo o uso do celular na sala de aula. Nós fizemos uma atividade de manuseio de um Tangram, né, utilizando dobraduras, reconhecimento de figuras geométricas, e nós finalizamos essa atividade com a utilização de um aplicativo chamado Mestre do Tangram, que foi instalado nos celulares dos alunos e eles utilizaram em sala de aula. Bom, aqui eu tenho uma figura em que os alunos iniciaram com o recorte do Tangram, toda a ideia da lenda do Tangram, né, trazer essa ludicidade para a aula de matemática.
o desenho feito pelos alunos, com as 7 peças do Tangram, uma nova configuração do desenho por meio do Tangram, né? E aí essa situação atual ela foi usada ao celular em sala de aula. Primeiro eles fizeram a dobradura, recortaram e fizeram um novo desenho e depois transpassaram esse desenho para a ideia do aplicativo. Bom, com essa atividade, os alunos eles conseguiram identificar as figuras geométricas, né? E nós observamos que a professora abordou durante a atividade a importância da geometria plana, a aplicabilidade dessa geometria dentro do cotidiano dos alunos, isso nas embalagens de produto, nas construções, nas plantas de terrenos, a importância disso no campo de futebol, principalmente no esporte, em jogos, entre outras situações do dia a dia. E também desenvolvendo a habilidade de leitura de imagem, né? Foi estimulando o raciocínio visual desses alunos por meio de investigação e muita criatividade, né? E principalmente a orientação espacial desses alunos. Bom, com relação ao nosso aporte teórico, nós utilizamos Vygotsky para poder fundamentar esse estudo, né? E o Vygotsky nós utilizamos no processo de aprendizagem, envolvendo o desenvolvimento e o ensino com significados e sentidos. A ideia foi trabalhar com esses alunos por interação, né? Porque eles foram interagindo, um foi ajudando o outro, e nós percebemos o quanto foi gratificante para os alunos esse momento de interação social, né? Por meio do significado do desenvolvimento das funções que foram executadas naquele momento da atividade. Utilizamos também como nosso aporte teórico Morin, né, que ele traz que o ensino tradicional com giz e lousa não se justifica devido à perca de tempo e pouca aprendizagem, causando um desagrado entre professores e aluno, aquele grande impasse, né? E nós temos aí a revolução tecnológica, que ela vem de uma quebra de paradigmas no ensino, né? E isso mantém distante o uso dos meios tecnológicos e a relação entre professor e aluno. Bom, a utilização dos celulares na visão do Morin, a internet, a velocidade de notícias, entre outros avanços, elas poderão ajudar a rever e modificar muitas das nossas formas tradicionais de ensinar e aprender. E acredito que hoje nós estamos vivenciando muito isso, com o distanciamento social, a pandemia. Bom, em nossa literatura, nos apoiamos em um artigo que foi escrito pelo Gouveia e Pereira em 2015 e acredito que está bem atual, né? Mesmo sendo em 5 anos de diferença, mas está bem atual. Bom, eles dizem o seguinte sobre o uso tecnológico, porque o artigo deles foi escrito com base na opinião dos professores sobre o uso da tecnologia. Com o uso tecnológico, a chegada da televisão, do telefone sem fio, do celular, do computador, da internet, a humanidade se revolucionou. Logo, não podemos mais agir em desacordo com essas mudanças. Precisamos buscar meios que proporcionem o seu avanço a todas as pessoas, inclusive o celular, entre os alunos de forma educativa, já que este é um meio de comunicação, de mais fácil acesso e que seus aplicativos podem contribuir para aprimorar os conhecimentos já existentes. Foi escrito em 2015, 5 anos depois, 2020, eu acredito que está bem atual, né? Nós vivenciamos um momento muito complicado por conta da pandemia, e se não fosse essa mudança tecnológica, nós estaríamos em uma situação bem pior, né? Essa ideia de abordar com os alunos, trazer essa ideia educativa do celular, é de extrema importância. Bom, continuando ainda com Gouveia e Pereira, nós temos aqui mais uma citação deles, né? Em uma unanimidade, um grande desafio pela falta de preparo do professor. Então, acaba sendo uma opinião geral, né? Pela falta de preparo do professor e do aluno, ou da escola como um todo. E assim, para que se obtenha o controle da aula de maneira mais eficaz e que o aluno possa utilizar de modo mais responsável. Essa é a opinião dos professores em que eles fizeram a pesquisa sobre o uso do celular em sala de aula. É um grande desafio,
tanto pela falta do professor como do aluno, e principalmente da escola, que a gente sabe que muitas escolas não têm o amparo tecnológico, né? Muitas famílias não têm amparo tecnológico. Nós, infelizmente, vivemos num país que é extremamente desigual, né? E é uma ideia de ter essa aula, que essa aula se torne um pouco mais eficaz, né? Que ela consiga atingir o aluno de uma forma diferenciada. Bom, o nosso trabalho ele conversa diretamente com a Base Nacional Comum Curricular, né? Ele corrobora com o uso das tecnologias digitais e ele ressalta a importância desse amparo tecnológico, né, do sistema educacional dentro dessa perspectiva crítica e reflexiva que a sociedade contemporânea ela necessita ter nesse meio digital. Não basta apenas o aluno utilizar o celular. Ele precisa ter uma perspectiva crítica e reflexiva sobre esse uso do celular. Bom, os nossos principais resultados com esse trabalho foi: nós fizemos uma pergunta que foi norteadora desse trabalho, né? Quais as principais entraves e benefícios que o uso do celular traz às aulas de matemática em uma escola pública do estado de São Paulo. E aí nós constatamos que o nosso maior entrave do uso do celular em sala de aula, na disciplina específica de matemática, que foi o nosso estudo de caso, a nossa observação, foi a resistência dos docentes, né? E um dos benefícios relacionado a isso foi a rapidez e o dinamismo dessas informações. Bom, nós levamos em consideração também, para poder utilizar e realizar esse trabalho, os 4 pilares de Jacques Delors, né? A ideia do aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver, aprender a conviver com o outro, né? Aprender a ser. Então, nesse momento, a gente se depara com os 4 pilares, que são fundamentais para a educação, mas infelizmente a gente não consegue ainda criar um relacionamento efetivo entre a teoria e a prática. Bom, continuando com os nossos principais resultados, nós também percebemos a necessidade dos docentes, que os docentes precisam ser instigados por esse novo paradigma, que é conviver em um mundo repleto de mudanças, e é muito complicado, né? Nós necessitamos de uma infraestrutura para executar esses trabalhos, entender que as TEDx elas estão como otimizadoras e precursoras da aprendizagem. Nós proporcionamos uma relação de dialogicidade, né, tanto ao docente como ao aluno, e assim nós acreditamos que para o docente esse é o momento de aprender a aprender. E aí a gente dá continuidade às ideias dos pilares de Jacques Delors. Bom, as nossas reflexões são que os docentes eles devem ser instigados por esse novo paradigma, né, de conviver em um mundo repleto de mudanças. Né, será uma revolução se a gente conseguir mudar esses dogmas tradicionais de ensino. Acredito que com a pandemia a gente já está conseguindo modificar um pouco essa visão, né, proporcionar tanto ao aluno como ao professor uma visão crítica e reflexiva sobre esse trabalho, sobre a ideia de levar a tecnologia para a sala de aula, ou até, né, até a sala de aula foi parar na nossa casa, mas criar uma relação entre o aluno e o professor para que não exista um abismo, porque nós já sabemos que é necessário ter uma relação de confiança entre o professor e o aluno para que essa aprendizagem ela tenha continuidade. Bom, e por fim, que nós utilizamos aqui as ideias de Maceto, né, que o conceito de ensinar ele está ligado a um sujeito, que é o professor que necessita ter conexão da tecnologia na educação. Os docentes, eles são entusiasmados, né, e quando ele fica entusiasmado, ele atrai, eles contagiam, eles estimulam, sendo mais próximos do aluno. Eles são as pessoas mais próximas do aluno, e nisso eles despertam no aluno confiança, credibilidade, admiração, entusiasmo. Isso facilita o ensino com sentido, né, e o processo de ensino e aprendizagem. Bom, as nossas referências bibliográficas e o nosso muito obrigada. Né? Esse foi um trabalho
que nós utilizamos o Tangram e o aplicativo, né, relacionando as ideias de dobradura, de geometria, e os alunos no final desse trabalho eles passavam tudo para um aplicativo, utilizando o celular, e eles demonstraram muita criatividade, muita força de vontade, principalmente na interação, né? A mediação desse trabalho. Foi um trabalho muito gratificante de ser observado. Bom, eu só tenho a agradecer em nome dos meus colegas e até um novo encontro. Tchau, tchau.